Oi, Wallace. Oi, boa tarde. Tudo bem? Aloha, aloha. Aloha. Você já está atrasado de Aloha Style. Eu sou a Bia e essa é Eu sou a Cris Rabelo. Cris Rabelo e a Bia, né? Muito Prazer. obrigada por disponibilizar seu tempo, estar aqui hoje com a gente. A gente sabe que seu tempo é precioso demais, então é uma honra poder estar falando com você aqui hoje. É um prazer. A gente vai conduzir tudo em português e aí a gente vai fazer, depois colocar a legenda em inglês para o nosso público aqui também entender sobre tudo isso. A gente é uma admiradora do seu trabalho, do seu livro, assim, encantador. E é um prazer imenso ter você aqui. Aloha, everybody. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Rabelo. Eu sou a Bia Yuri. Nós somos fundadoras do Divine Quantum, aqui no Havaí. Hoje nós temos a honra de recepcionar o grandioso Wallace Lima. Ele é nativo do sertão de Pernambuco, exatamente da Serra Talhada, e é um dos grandes especialistas da física quântica e moderna no Brasil e também no mundo. O Wallace já tem 9 livros lançados, entre eles o que iremos abordar hoje. Deu um salto quântico em sua vida. Tá faltando alguma coisa? A gente escreveu corretamente. Ótimo. Wallace, como que surgiu esse seu interesse pela ciência quântica na sua vida? Como que surgiu esse interesse da sua parte? Olha, meu primeiro interesse, na verdade, foi pela física clássica, né? Uhum. Então, eu sou engenheiro eletrônico, né, de formação, né? Eu costumo dizer que eu sou físico quântico de coração. Mas no colegial ali, no primeiro ano, eu morava no sertão e vim estudar em Recife, então meu sonho era voltar para casa. Eu não me adaptei logo de início na cidade grande, né? Então, eu quase fui reprovado em física, né? Então, meu primeiro semestre ali no colegial foi desastroso. E aí, quando foi no segundo semestre, eu vi que se eu não estudasse, eu ia ser reprovado. Então, eu fui lá para frente, comecei a estudar, comecei a me encantar com a física, né? E aí fui aprovado, né? E aí, a partir daí, foi a matéria que eu passei a mais ter interesse, né? E depois eu descobri a física moderna, né, chamada física quântica e relativística, e também a astrofísica. E aí eu fiquei muito mais encantado ainda. Isso, na universidade, você estuda bem de forma matemática, mas eu passei a ter uma compreensão mais filosófica, mais espiritual, inicialmente a partir do trabalho de Fritjof Capra, né, e outros grandes nomes da ciência. Aquilo me impressionou muito. E aí eu tinha problema de saúde desde criança, problemas respiratórios, problemas alérgicos, terei minhas amígdalas com 10 anos, durante ali meus primeiros 20 e poucos anos, eu tomei muito medicamento, entendeu? Vivia tomando remédio e aparecendo doenças que eu não tinha, né? E foi quando eu descobri, por acaso, um folheto da farmácia mais antiga da América Latina, de homeopatia, aqui em Recife. Então, chegou na minha mão, eu não sabia o que era aquilo, mas eu, em busca de resolver meus problemas, fui lá, fiz uma consulta, e aí comecei a tomar lá eram uns frasquinhos assim, e eu fui muito bem atendido por um senhor bem idoso, muito gentil, né? E eu comecei a melhorar, né? Então fiquei muito impressionado. Eu digo, mas o que será que é isso? Eu passei a vida toda tomando remédio, e o que é que será esse negócio de homeopatia? Aí depois disso, a segunda etapa foi que no meu plano eu descobri que tinha, na época tinha plano de saúde, quer dizer, hoje eu considero mais plano de doença do que plano de saúde, né? Então, eu tinha esses planos convencionais e meu médico, eu tinha um médico lá, Dr. Giato Coelho, que fazia homeopatia. E aí eu marquei uma consulta com ele e a minha consulta com ele durou 2 horas. Então, houve uma empatia muito grande, eu, na minha curiosidade de saber o que era aquilo. Então, foi a primeira vez que eu tive uma consulta com um médico que procurou saber quem era eu, não só o meu sintoma, né? E eu sei que eu saí dali daquela consulta com uma referência bibliográfica, eu digo, vou estudar esse negócio. Tentei fazer o curso, inclusive, mas só podia naquela ocasião para médicos, né? Era fechado. E aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar homeopatia, nos livros que ele me indicou, eu vi que, para entender a homeopatia, a base do entendimento era a física moderna, a física quântica relativística. De opa,
Então, estou aqui, estou em casa. Aí eu comecei a mergulhar nesse conhecimento e aí fui exatamente percebendo a abordagem sistêmica das doenças, né? E aí foi se abrindo um campo para mim de possibilidades, porque eu fui percebendo que existiam outras áreas de uma medicina que estudava o ser humano, não a doença, né? Não só o sintoma, e que era preocupada e era voltada para a prevenção das doenças e promoção de saúde. Foi aí que eu descobri a medicina ayurvédica. Eu estive na Índia 2 vezes, a medicina tibetana, a medicina antroposófica, tradicional chinesa. E aí eu fui me encantando com esse universo e fui exatamente, à medida que eu ia me curando e que ia aprendendo, eu ia aplicando e ia levando isso para as pessoas. Então, em 2005, eu fazia parte de uma associação de desenvolvimento espiritual, né? E foi quando eu fui mais ou menos convocado num processo meio que assim mediúnico, né? De uma pessoa que as pessoas que trabalhavam nesse campo, tinham muitas pessoas com talentos assim de curas naturais, trabalhavam com cristais, com ervas, né, com medicina naturais. E aí eu fui quase que intimado assim por uma entidade assim na dimensão espiritual que disse: olha, as pessoas aqui conhecem, são grandes profissionais, mas elas não sabem como é que funciona essas terapias que elas trabalham. Aí ela olhou para mim e disse: você sabe. Você conhece a física quântica e você está precisando nivelar esse povo aqui. Eu digo: opa, eu tomei um susto assim, né? Aí eu disse: tudo bem, assumo a responsabilidade. Aí preparei um workshop para esse grupo, era um grupo de umas 15 pessoas, mais ou menos, né? Profissionais de saúde, pessoas que trabalhavam na universidade, tá? Eram pessoas muito talentosas, assim, muito diferenciadas, né? E eu preparei ali uma base de conhecimento, porque eu queria mostrar que havia uma guinada na forma de perceber o mundo a partir da física moderna, que a física clássica, que era exatamente a física newtoniana, cartesiana, ela tinha limites de percepção, né? E aí eu trouxe uma abordagem onde eu mostrava o caminho da ciência e o salto quântico, né? Ou seja, a mudança de percepção qualitativa que a física moderna trazia. E aí eu preparei, isso terminou sendo a base do meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Quotidiano. Eu escrevi mesmo uma apostilazinha para entregar para as pessoas, uma coisa bem bacana. E assim, para minha surpresa, eles ficaram tão impressionados, né? Que eu tinha marcado para dar esse workshop para eles num dia, né? Marcamos num dia de sábado. E eu não consegui terminar, porque eles me fizeram tanta pergunta, ficaram tão encatados e percebendo a relação com o que eles faziam, com o reiki, quem trabalhava com medicina natural, que eu não consegui terminar o conteúdo. Marquei um outro dia, e foi um dia inteiro também. Então, eu tive que dar em 2 dias esse conteúdo. Quando eu terminei, pelo impacto que eu vi da receptividade das pessoas, né, eu ali senti que era hora de eu compartilhar isso publicamente. Ou seja, eu tinha um conhecimento, né, que eu não tinha com quase quem conversar naquela época. Naquela época não se falava de física quântica no Brasil, né? Então você não tinha YouTube, Instagram, essas coisas, né? Não tinha, então quase não tinha. Então ficava meio solitário ali. E aí, quando eu vi essa receptividade, eu criei em 2005 um workshop chamado Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência. E naquela época eu fiz um folderzinho, saía divulgando em restaurantes vegetarianos, onde estava meu público, né? O pessoal da homeopatia, da terapia floral, da acupuntura. E, para minha surpresa, eu tive meu workshop em 2005 lotado, né? Lotado. E aí eu trouxe toda uma base, que era exatamente os princípios da física quântica. Eu já tinha um interesse pelo caminho espiritual, eu fazia estudos de várias tradições, praticava o budismo tibetano, né? E aí eu comecei a fazer essa ponte de ciência com espiritualidade, né? E aí, depois disso aí, a coisa não parou, né? Porque eu comecei a dar palestras, comecei a ser chamado de universidade, depois apareceu aquele filme Quem Somos Nós, que foi um grande sucesso, e as pessoas não entendiam o filme. Então, eu acho que eu expliquei aquele filme mais de 20 vezes. Então, as pessoas reuniam o grupo e me convidavam para eu explicar o filme. Inclusive, no meu primeiro seminário, eu passei o filme no final também, né? Então, com isso aí foi se abrindo. Em 2007, eu trouxe o Amit Goswami, já num experimento quântico, né? Eu usei a meditação para me conectar a ele, ele era um dos precursores do Quem Somos Nós. Eu trouxe ele para Recife, num evento de quase 500 pessoas. Em 2009, eu resolvi organizar um evento internacional com o intuito de divulgar isso em larga escala. Aí eu criei o nome Saúde Quântica, que não existia isso no Brasil, né? E as pessoas ficavam dizendo: mas o que é isso, né? Eu digo: olha, é a saúde integral, que olha para o ser humano, em todas as dimensões e tal.
E aí foi quando eu fiz o primeiro simpósio, né? Que foi assim um espetáculo. A gente conseguiu colocar 900 pessoas em 2009 falando de saúde quântica e qualidade de vida, né? E aí a minha ideia, e aí eu fui criando, eu lancei meu primeiro livro, mas cada evento internacional que eu organizava, eu pedia aos participantes que escrevessem um artigo. Eu tinha um artigo meu, e aí eu criei uma coleção, né, chamada Pontos de Mutação na Saúde. E a minha ideia sempre foi trazer base científica, porque eu percebia que as pessoas que trabalhavam nessa área, elas não tinham conhecimento científico. E assim, se você for no médico e ele lhe passar um antibiótico, você não fica questionando ele qual é a base científica disso, né? Todo mundo toma um monte de porcaria, de muitas toxinas, ninguém questiona nada. Mas se você disser, olha, toma uma erva natural, a pessoa assim, mas qual é a base disso? Faz um reiki, qual é a base? As pessoas querem desacreditar a homeopatia, a acupuntura. Aí eu percebi que eu tinha uma contribuição a dar, que era exatamente trazer essa base fundamental, né, da sustentação aos profissionais de saúde, né? Então foi daí que eu criei esse evento. E aí não parei mais, né? Deixei de trabalhar, eu era presidente de uma sociedade de educação e terminei deixando toda a minha, né, todo o meu trabalho e fui me lançar. Comecei fazendo com terapias, né? Também atendia terapeuticamente e aí fazendo palestras, seminários, né? Escrevendo. Então, basicamente foi assim de uma forma simplificada. Foi essa jornada que me levou, né, a estar aqui hoje. Depois... Oi? É o seu grande propósito de vida, né? Exatamente. Eu percebi que esse era o meu propósito de vida, entendeu? Então, quanto mais eu aprendia, mais eu tinha vontade de ensinar. Quanto mais eu ensinava, mais aprendia. Então, é assim, eu vivo assim até hoje, né? Então, sou muito apaixonado pelo que faço, porque é uma possibilidade de você contribuir com a transformação das pessoas, né? Ajudar as pessoas a olharem para o mundo de uma forma mais íntegra, mais saudável, né? E assim, elevando a sua vibração. Então, eu estou agora no projeto do meu curso Salto Quântico, quando eu estou procurando dar mentorias para ajudar as pessoas a ter uma compreensão maior e dizer que a transformação, deixar cada vez mais clara, a transformação ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Então, a cura, né? Por isso, o meu último livro, O Poder da Autocura, eu trago exatamente isso. É a cura, todos nós já nascemos com tecnologia, mas isso requer uma mudança interior. Isso requer evolução espiritual, isso requer qualificação interior. E aí é isso que eu venho procurando cada vez mais bater nessa tecla, né? Para também, porque houve uma disseminação muito grande desse conhecimento, muitas pessoas que estão no mercado fizeram um curso comigo e tudo, mas às vezes eu encontro conhecimentos passados de maneira superficial e as pessoas aplicando de maneira superficial também, como se fosse uma pílula mágica que vai resolver, como se fosse uma coisa de fora para dentro que vai resolver o problema das pessoas. Então eu tenho procurado trazer essa perspectiva de que a mudança é interior. O conhecimento ele precisa nos inspirar para o autoconhecimento. É o autoconhecimento, é se conhecer melhor dentro de uma visão ampla e sistêmica do mundo, né, que vai nos levar a gente compreender as leis universais e aprender com as experiências e evoluir através das experiências, né? Uau, muito interessante. Inclusive, eu estou tomando hoje o meu café quântico. Ah, que maravilha! Peguei a sua receita, eu falei assim, nossa, muito bom. É bom demais, é bom demais. Muito bom, muito bom. Aí eu falei para a Bia, você precisa provar o café quântico, porque é muito bom. É uma bomba energética e previne de inúmeras doenças, realmente é maravilhoso. Recomendo. Ok, nossa, muito feliz de estar aqui com você hoje. Ok, vamos para a próxima. O nome do seu último livro, que é best-seller, Deu um Salto Quântico em Sua Vida. Você poderia nos dizer o que é o salto quântico? Porque muita gente não sabe o que é, né? Então, tem muita gente que está começando nesse meio e não sabe o que é, né? Então, você poderia nos dizer? Claro, claro. Na verdade, é o meu penúltimo livro. O meu último livro é O Poder da Autocura, né? Esse livro realmente se transformou num best-seller, né? A gente tem muitas pessoas que nos mandam depoimentos assim espontâneos, tem muitos vídeos gravados, né? No nosso Instagram tem muitos depoimentos, né? Então, eu quando fiz esse livro, eu fiz exatamente com essa perspectiva de tornar acessível esse conhecimento. E o meu primeiro curso online chamou-se Dê um Salto Quântico. No começo eu chamava assim, o nome do curso era Buscando Transformação, era uma pergunta. Buscando transformação, dê um salto quântico na mente.
né? E aí, esse livro aí, que deu um salto quântico em sua vida, é inspirado nesse trabalho. Então, o salto quântico, ele é um fenômeno que acontece no interior do átomo, né? O átomo tem um núcleo que é formado de prótons, de cargas negativas, e outros elementos chamados de nêutrons, que não têm carga, né? Em torno dos prótons circundam partículas de carga negativa chamadas de elétrons. E esses elétrons, curiosamente, eles ocupam lugares no espaço associado a níveis de energia que são associados a números inteiros. Então, só existe nível de energia 1, 2, 3, 4. Não existe número fracionário, assim, um nível 1,4, 2,3, 3,1. Não existe. Tá? Então, a energia... E aí, cada elétron que está no nível daquele, ele tem uma energia própria, qualificada, através de uma constante universal, chamada de constante de Planck, que foi o cientista que descobriu esse comportamento do átomo lá, Max Planck, Prêmio Nobel de Física Quântica, e associada a uma qualidade chamada de frequência. Frequência tem a ver com vibração, né? Então, por exemplo, a minha mão aqui está vibrando numa frequência baixa, mas se eu fizer isso aqui, a frequência vai aumentando. Então, tudo no universo é energia. Depois o Einstein vai comprovar com a sua teoria da relatividade especial, onde ele mostra que energia é matéria, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, toda a matéria, na verdade, é energia compactada, né? Só que aí o Planck traz essa perspectiva de que a matéria também, que é energia, ela vibra. Ela tem um componente vibracional, tá? Então, a grande questão é que os elétrons ficam em órbitas separadas, porque elas são associadas a números inteiros. Não há uma continuidade entre uma órbita e outra. Há um gap, um vazio. E aí a questão como é que o elétron vai de um nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 5, enfim. Então, ele vai precisar, já que o nível 2 tem mais energia do que o nível 1, e assim sucessivamente, ele vai ter que receber energia extra. Então, por exemplo, bem simples que eu costumo dar é daqueles interruptores de luz fosforescentes, que à noite ficam, quando você apaga a luz, ele fica brilhando, né? O que é que acontece ali? Ele é feito de um material, o fósforo, que quando ele absorve a luz solar ou a luz artificial, ele recebe energia extra e salta para níveis mais altos. Então, o que é que salta? O que salta são partículas de luz, que são chamadas de fótons, né? Então, o elétron ganha um fóton, por exemplo, aí ele salta para o nível 2. Ganha 2 fótons, ele vai para o nível 3. Então, quanto mais fótons ele recebe, mais ele vai para níveis mais altos. Quando você chega à noite e desliga a fonte, né, a luz artificial, e fica à noite, não tem mais sol, né? Então, o que acontece? Eles tendem a voltar para o seu nível normal. Aí, aquela energia que ele recebeu em forma de luz, ele devolve. É um salto quântico de cima para baixo, né? Então, ele joga a luz, por isso que você fica vendo a luz, né? Então, o salto quântico, ele pode se dar de maneira ascendente e pode se dar de maneira descendente. E foi isso que me inspirou, em 2014, a lançar o meu curso de um salto quântico na mente, que agora, nesse livro aí, eu levei para a vida, né? Então, o que é esse? Como é que nós podemos fazer uma analogia com esse salto quântico no átomo, com um salto quântico na mente e na vida? Tem a ver com níveis de energia. Então, hoje, quando a gente estuda, eu venho estudando muito o trabalho do David Hawkins também, que é um psiquiatra aí americano, que ele mostra os níveis de consciência que estão associados exatamente a frequências, né? Então, o que acontece? Se você está predominantemente uma pessoa que está com muita raiva, ou que predominantemente ela está traumatizada e sente culpa, e sente ódio, sente desejo, sente orgulho, então ela fica praticamente num nível de energia estagnado ali naquela circunstância, entendeu? Quando você, por exemplo, pessoa que está ouvindo aqui esse nosso bate-papo e começa a fazer uma associação com a vida dela, e ela percebe que a forma que ela está vendo o mundo é apenas um reflexo do que ela vive interiormente, e que ela, saindo dessa forma de ver o mundo, do sistema de crenças dela, né? Ou seja, se ela recebe mais energia e consegue, por exemplo, trabalhar o perdão, né? Se você consegue perdoar algo do passado, você deixa de ser refém daquele programa, né? Porque tudo que a gente vive, ele é ativado no nosso cérebro através de uma química chamada de neurotransmissor, e no nosso corpo é chamada de moléculas da emoção, que são proteínas, né?
tecnicamente chamado de neuropeptídeos, né? Então, nosso corpo fica mais ou menos... Quando você repete um programa de raiva, de ódio, de ira, seja lá do que for, você praticamente fica educando o seu corpo num padrão de negatividade, né? Só que o nosso corpo, a programação dele é para viver em frequências mais elevadas. Essas frequências mais baixas é como se gerassem um descompasso, né? As células começam a adoecer, elas começam a se entristecer. Até a música, eu vi agora recentemente uma pesquisa científica que mostra a música de uma célula saudável e a música de uma célula doente. Tem uma música mesmo. Tá? Então, o que a homeopatia, por exemplo, faz é ajudar você a afinar os seus instrumentos internos, né? Então, o salto quântico, então, é quando você passa a ter autoconsciência, daí a importância do autoconhecimento, e aí você percebe que perdoar é uma coisa que tira o peso, você desatrela daquela pessoa, o exercício da compaixão, a libertação da culpa, da raiva, do ódio, né, do julgamento. Então, você vai ficando mais leve, porque essas frequências mais baixas são mais densas. Uhum. E aí, no mundo da física quântica, existe a chamada dualidade onda-partícula, é onde tudo que é material, ele antes de ser material, ele é uma possibilidade. Uhum. Ele é uma possibilidade. E o nosso olhar, ou seja, o nosso sistema de crença é que materializa aquilo. Tá? Então, quando eu estou muito acostumado no campo da negatividade, de ver notícias ruins, de falar sobre coisa negativa, eu fico materializando sempre aquela coisa. E aí seu corpo fica condicionado àquilo ali. Quando você percebe que isso está fazendo com que você adoeça, que tira a sua energia, você passa a ser uma pessoa mais triste, uma pessoa menos criativa. E aí você começa a perceber sentido no que eu estou falando, e eu vou fazer uma mudança aqui. Em vez de ficar reclamando da vida, eu vou começar a agradecer, eu vou, né, olhar para outras possibilidades. E aí você vai elevando o seu padrão vibracional. Tá? Então, é exatamente esse salto quântico, é uma mudança de percepção, ele requer uma transformação. É por isso que eu hoje, no meu curso Salto Quântico Avançado, que eu coloquei mentoria, né, eu mostro exatamente que tem um processo, que é exatamente esse. Primeiro, você precisa investigar. Qual é a causa da sua dor? Você precisa... Porque se você fica tomando remédio para um sintoma e não mexe na causa, você vai ficar como eu fiquei por mais de 20 anos tomando remédio e nunca me curava de nada. Ficava era cada vez mais doente, que é o que acontece hoje. O adoecimento em escala está muito grande, o adoecimento crônico cresce 5% ao ano. A pessoa fica tomando remédio para dor de cabeça, mas não vai olhar para a causa da dor de cabeça, entendeu? E aí você vai ficando cada vez mais intoxicado, né, e prisioneiro daquele programa que faz você adoecer. Quando a gente começa a mudar essas programações, foi exatamente o meu processo, aí avalia profundamente, aí você vai para um processo de limpeza, desintoxicação, aí existem inúmeras possibilidades hoje em dia de você trabalhar com terapias que não sejam invasivas, de preferência, né? Ou seja, que não agrida o seu corpo, como faz a medicina alopática. Aí você vai mudar a sua vibração, você muda a compreensão das coisas, sua vibração muda. Se sua vibração muda, né, a sua percepção tende a mudar, né? Porque se você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista, você passa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Você passa a assumir a responsabilidade pela sua vida. Essa mudança de percepção é que vai levar a uma transformação. E aí a gente percebe também que o nosso comportamento, a forma como a gente pensa predominantemente, afeta diretamente a química do nosso corpo. Ao invés de você estar ativando a química do estresse, da negatividade dentro de você, você pode estar ativando a química da gratidão, né? Ou seja, você pode estar ativando a química da sabedoria. A sabedoria é você tirar o aprendizado da experiência, né? Então, você passou por uma situação traumática, sim, o que é que eu preciso aprender com isso? Porque se você fica como vítima, você fica refém da experiência. Mas se você procura tirar um aprendizado e assume a sua parte da responsabilidade, aí você termina crescendo, né? E aí você tende a não repetir. Quando você é vítima, você tende a repetir o programa, que você fica ali remoendo, né? Então, o salto quântico é um fenômeno subatômico que eu trouxe uma analogia com a vida, né? Porque aí as pessoas, à medida que elas vão se alimentando melhor, buscando alimentos de mais qualidade, vai mudando a vibração. Tudo é vibração, tudo é energia. Então, o que você vê, né, o que você lê, tudo é energia, né? Esse livro meu, que vocês leram mesmo, a Eveline fez uma medida ao vivo, numa live, que ele está acima de 9.000 na escala de Bovise. Na escala de Bovise, é uma escala radiestésica, né? Que mostra que entre 6.500 e 8.500 é normalmente a faixa média de saúde das pessoas. O meu livro está acima de 9.000, entendeu? Por isso que ele gera um impacto positivo nas pessoas, porque eu escrevi o livro
com esse propósito de amor, de levar um conhecimento, de compartilhar de fato aquilo que eu vivi. Então, assim, de uma forma simplificada, é mais ou menos isso, o salto quântico. Muito bom. Muito legal. Muito bom. E eu fiquei muito interessada quando você inicia suas lives, você sempre fala do suco verde, né? Eu Falo falo do suco verde. Nossa, eu vejo você tomando suco verde, assim, eu acompanho você, viu? Eu acompanho. Eu falo assim, gente, isso é muito interessante. Se 1% das pessoas soubessem a importância, né, de, como você acabou de dizer, é de dentro para fora. Isso. Né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Esse é o nosso principal objetivo, é poder dar voz e divulgar mais esse conhecimento maravilhoso que as pessoas, que na nossa percepção todo mundo deveria ter acesso e conhecimento. E então a gente quer divulgar mais aqui para o pessoal daqui também o seu trabalho, porque essa questão do salto quântico, da vibração é fundamental. A gente vê cada vez mais pessoas adoecendo, depressão, anxiety, ansiedade. Então, né, tratar de dentro para fora. Como que você acha, Wallace, que a gente pode usar os princípios da física quântica na vida prática e aplicar na nossa realidade? Olha, a primeira coisa seria o que a Cris falou aí, né? Por exemplo, cuidar dos aspectos materiais, né? Então, quando eu tomo o suco verde, eu estou exatamente mostrando, há mais de 10 anos que eu faço isso, toda semana eu vou na feira orgânica, então eu compro ali as frutas da época, nas verduras orgânicas, e todo dia eu tomo meio litro de suco, entendeu? Então, eu já fiz, inclusive, medição também, ao vivo, né? Mostrando que os ingredientes orgânicos e agroecológicos, eles têm uma vibração mais alta. Então, já estou trazendo para a minha célula, em vez de estar trazendo um alimento envenenado, cheio de agrotóxicos, no Brasil a coisa está meio escambou, né? A quantidade de agrotóxicos, é o país que mais consome agrotóxicos no mundo e aumentou muito nos últimos anos, né? Então, em vez de eu estar colocando uma coisa que é incompatível com o meu corpo, eu trago algo que vem da terra limpa, né? Com muito mais nutrientes, com a vibração. Então, com isso, eu já mexo na minha vibração. Eu levo também esses alimentos, ele tem fibras hidrossolúveis, né? As fibras são exatamente o alimento predileto das bactérias, né? Então, eu entrego também para as bactérias, que são trilhões, nós temos o equivalente a 1,6 kg de bactéria no nosso intestino. Então, eu levo para essa comunidade de seres que, se você cuidar bem deles, ele vai cuidar bem de você. Eu entrego para ele, para minhas células, muita energia de alta qualidade, de alta vibração, entendeu? Então, isso tem a ver com física quântica, por quê? Porque tudo é energia, tudo é vibração. Então, se você qualifica o alimento que você está colocando na sua mesa, entendeu? Você está quanticamente, e quando você traz algo que vem direto da Terra, quanto menos produtos industrializados, melhor. Então, o que eu faço é cada vez menos produtos industrializados, entendeu? Porque quando você tem um cuidado maior com você, ou seja, entregando para o seu corpo uma qualidade maior do que você come, se de vez em quando você comer alguma coisa que não seja das mais saudáveis, o corpo elimina facilmente. Mas se você passa a ser um hábito, todo dia você come veneno, todo dia veneno em pequenas doses, você vai adoecer, mas cedo ou mais tarde você adoece. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, eu cuido dessa parte do alimento, né? De um modo geral, eu faço isso há uns 30 anos. Né? Então, isso para mim é essencial, né? Mexe na minha energia, mexe na minha vitalidade. Aí tem um café quântico também que eu uso, a Cris já está utilizando, aí traz muito mais energia, uma vitalidade também. Enfim, e aí eu vou qualificar também, né, em outros níveis. Então, assim, eu quase não vejo TV aberta hoje em dia, entendeu? Muito raramente mesmo. Então, eu escolho o que eu quero ver, né? Seja nas mídias sociais, no YouTube, no Netflix. Então, eu vejo coisas que muita gente não vê, porque como eu começo a selecionar, as mídias sociais, elas estão mapeando o que nós queremos ver. Né? Se você começa a ver determinadas coisas, ela começa a lhe oferecer daquilo. Então, eu descubro conteúdos incríveis. Então, eu procuro sempre ver coisas que me agreguem valor. Né? Ou seja, que me inspire, que me enriqueça, entendeu? Então, com isso também, eu, em vez de estar ouvindo notícia ruim, né, ou fake news, que virou moda, essa coisa de mentira hoje em dia, né, eu estou vendo coisas de qualidade, entendeu? Que me inspiram a olhar para o mundo de uma maneira sustentável,
ao cuidado com a natureza, com os animais, entendeu? Ou documentários que sejam assim, que me traga também visões inspiradoras, né? Porque a grande questão é que o nosso cérebro é influenciado pelo que a gente está vendo. Sim. Ele não sabe diferenciar se é uma coisa, uma brincadeira ou é realidade. Se você estiver vendo, você vai impactar seu cérebro e vai levar uma química para ele ali. Então, a pessoa que está todo dia na frente da TV vendo coisa negativa, ela vai educar o cérebro como se o mundo fosse daquele jeito, entendeu? E aí eu percebo que isso me leva também para um outro território. E aí eu começo a atrair nas mídias sociais, né? Enfim, eu começo a atrair o robozinho dele, trabalha a meu favor, trazendo coisas que são interessantes para mim. Entendeu? Então, é uma forma de eu qualificar o que eu estou vendo, né? A música, né? Eu ouço muita música erudita, gosto muito, né? Então, eu vou também, eu fiz medição aqui de Beethoven, de Handel, são frequências altas também, né? Então, isso também faz muito bem para o meu corpo, entendeu? Então, assim, eu vou buscando em todas as áreas da minha vida coisas assim que me fazem uma pessoa melhor, que me traz mais inspiração, entendeu? E aí, com isso, eu também, se eu tiver passar por alguma situação desafiadora, eu estou mais resiliente também, porque eu estou mais preparado, eu tenho mais capacidade de sair de campos de negatividade, porque eu vibro mais em frequências mais altas comumente, entendeu? Então eu tenho capacidade de identificar algo que não está me fazendo bem e sair da frequência, entendeu? Então assim, com isso eu vou seletivamente utilizando esses princípios da física quântica. Então eu estudo muito, procuro estar me aperfeiçoando, estudando tanto ciência como a espiritualidade e compartilhando, né? Porque aí, quando eu estou ensinando, né, eu estou também ensinando para mim. Então, eu estou também aprimorando, né? Quando eu estou compartilhando, então, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu ensino, né? Então, assim, fazer o bem, compartilhar. Eu fico muito feliz com os meus alunos, que eu vejo evoluindo. A gente vem agora medindo a frequência dos alunos quando entra no meu curso Salto Quântico. Todo mundo é medido o nível de saúde, né? O nível de consciência na escala Hawking e os 7 chakras. Ontem mesmo a Eveline me trouxe uma boa nova. Mais uma aluna nossa chegou no nível da coragem, que é exatamente quando você começa a sair da vitimização. Então, a gente está, com frequência, alunos migrando, né, saindo da vitimização, porque a gente está falando muito nisso. E aí tem a ver com uma mudança de hábito, tem a ver com estilo de vida. Então, aquelas pessoas que estão se movimentando com mais clareza nesse sentido, né, percebendo que os hábitos que fazem, né, muitos hábitos negativos, que deixam a pessoa prisioneira, né, não só hábitos alimentares, mas os hábitos emocionais, né, mentais, espirituais. Então, as pessoas que vão percebendo isso, vão se movimentando, e aí a gente vê também as pessoas mais empoderadas. A gente vê claramente que as pessoas estão num processo de transformação e de cura. Elas vão se empoderando, vão ficando mais felizes, né, o olhinho fica mais brilhando, aí elas vão caminhando nessa busca por propósito, ou seja, não ficar satisfeito com qualquer coisa, né? Ou seja, procurar o que é que realmente toca o seu coração, o que é que te alegra acordar e fazer, quando dormir, ou seja, criar um ambiente de autorrespeito também, né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas às vezes querem fazer qualquer coisa, né, para sobreviver. Então, você ser mais seletivo, e aí quando você muda essa vibração interna, você passa também a atrair, né, situações que têm mais a ver com a tua sintonia, entendeu? Ou seja, essa coisa de ter realmente uma prática de vida que seja coerente, né, que seja consistente com aquilo que você acredita. Então, assim, a física quântica ela passa a permear toda a minha vida, e isso qualquer pessoa pode fazer. É uma questão de orientação. Sim. Eu acho que isso até responde a nossa próxima pergunta, que a gente fala que a física quântica é uma ferramenta poderosa para auxiliar o processo de autoconhecimento, que acho que você já acabou de responder agora, que as pessoas param de estar naquele processo de vitimização e, né, dão aquele... muda o nível de consciência, o nível de energia que elas estão. Sem dúvida alguma, né? Quer falar alguma coisa, Cris? Eu só ia falar que o Havaí seria um lugar muito interessante para você conhecer. Sim. Porque... não, eu conheço, eu já fui 2 vezes. Você já veio para cá? Eu participei de 2 congressos de medicina, o Congresso Mundial de Medicina Quântica aí, né? Como é que era o nome esqueci, né? Foi aí que eu conheci o Dr. Joe Dispenza, o amigo do Ozuame, né? E em 2020, né, no ano da pandemia, eu estava
programando com o Tiago Benevides, que é um coach que mora aí em Orlando, e ele fez o coach quântico comigo, né? Então, ia ter um evento aí que era Greg Braden, Bruce Lipton e o Joe Dispenza. E nós estávamos programando ir para esse evento e dar um curso a parte da tipo acompanhar um grupo de pessoas que quisesse fazer o evento. Depois a gente faria uma mentoria do evento e trazia um conteúdo nosso, entendeu? Então a gente ia fazer em maio de 2020, estava tudo programado. Então, assim, eu adoro o Havaí. Eu tive 2 vezes aí, nossa, maravilhoso. É bem então, espiritual. Com certeza. Então, quem sabe, quando passar toda essa onda aí, a gente possa Com certeza. voltar a pensar nessa possibilidade aí. A gente ajuda a organizar esse evento, porque Claro. o Havaí ele é muito forte, muito assim, até inclusive a parte de alimentação, né? Assim, é muitas feiras orgânicas aqui, todo mundo planta, colhe. As escolas implantam isso nas escolas, as crianças plantam para comer o que elas estão plantando. Legal. Isso é muito legal. Maravilhoso. Ok, vamos lá. Interessante que no seu livro, no começo e no final do seu livro, você menciona e faz nos questionar: quem é você? Porque essa pergunta é fundamental para o salto quântico. Olha, essa pergunta aí é exatamente... Travou. Ela faça a mesma pergunta e ela encontra uma outra resposta, entendeu? Tem um médico, esqueci o nome dele agora, mas é um médico de São Paulo, assim, uma pessoa bem conhecida, que ele leu o meu livro, parece que foi 4 ou 5 dias. Aí ele mandou, eu tenho um depoimento dele lá no Instagram, que ele disse: olha, eu não lhe conheço, mas descobri o seu livro, e eu li o livro aqui em 4 ou 5 dias, não recordo exatamente, e no final do livro eu fiquei assim, pasmo, porque você fez umas perguntas no final, e no início, e quando eu cheguei no final, eu disse: eu não sou mais a mesma pessoa. Então, a ideia é exatamente isso, que se você absorve o conhecimento, ele leva você para um outro nível de consciência, né? Ele passou a indicar, inclusive, meu livro para todos os pacientes dele, né? Então, a ideia era exatamente mostrar como o conhecimento, né, que se transforma em autoconhecimento, né, que era exatamente o que a Bia tinha falado, ou seja, você pega o conhecimento e aí você começa a ver sentido, e para que você veja se aquilo faz sentido, você tem que pôr em prática. Quando você começa a pôr em prática, o que é que acontece? Vai haver uma mudança na sua vibração, a sua percepção muda, né? E aí acontece uma transformação. Quando você faz a mesma pergunta, você não é mais a mesma pessoa. Então, era exatamente isso, né? A minha intenção era exatamente mostrar para as pessoas que se elas passam a ter uma nova compreensão da realidade, né? Ou seja, ela vai olhar para a mesma situação, né, com uma percepção diferente. Então, isso só é possível se houver uma transformação interior. E aí você não vai dar a mesma resposta, né? Então, foi propositalmente... eu queria exatamente ali trazer, como eu procuro sempre trazer assim, uma abordagem científica, ou seja, de que as pessoas descubram por elas mesmas, né? Porque aqui eu estou falando para vocês, mas assim, quem está me ouvindo, né? Então, assim, a pessoa diz assim: será que isso faz sentido mesmo? Então, como é que você vai saber se faz sentido? Você tem que pôr em prática, né? Por isso que eu fiz a pergunta: lê o livro com atenção e vá praticando, porque tem meditações que mudam a sua frequência, tem afirmações que mexem com o seu campo energético. E aí, se você fizer tudo aquele direitinho, quando chegar no final, as mesmas perguntas vão ser respondidas de uma maneira diferente, naturalmente, né? É verdade, eu falo por mim própria, porque eu comecei a ler de uma maneira e terminei outra pessoa no final, entendeu? Muito bom. Muitas pessoas, elas repetem diariamente as mesmas programações mentais e a vida delas não muda, elas ficam estagnadas, digamos assim. E aí elas se sentem frustradas porque elas sempre estão obtendo os mesmos resultados. Tem até gente que tenta fazer meditação ou tenta pensar mais positivo, mas elas estão ali estagnadas. Qual o seu conselho para quebrar esse ciclo dessas programações mentais, dessa prisão mental que as pessoas têm hoje em dia, muitas das pessoas têm? Olha, tem uma frase do Einstein que eu uso muito, né? Que ele diz: olha, se você faz todo dia a mesma coisa, se comporta do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, né? Se alimenta do mesmo jeito, então, e fica esperando resultados diferentes, isso é insano, isso não faz sentido. Entendeu? Não tem sentido você fazer todo dia as mesmas coisas e ficar
porque você está reclamando e está insatisfeito com as coisas, achar que as coisas vão mudar, né? Então, o que acontece, né, é que nós somos prisioneiros de dois estados, normalmente, que é o estado passado e o estado futuro, né? Tem um estudo, ano passado, aí na Universidade de Virgínia, mostrando cientificamente o papel da meditação, ou seja, do estado de presença, de qualquer técnica contemplativa, né, como a meditação, yoga, tai chi chuan, que leva você para um momento presente. Porque quando nós estamos com a cabeça no passado, o nosso cérebro é seletivo, ele tende a simular problemas, ele não fica lembrando prioritariamente das coisas boas que você viveu. Normalmente ele fica lembrando, simulando aquilo que lhe meteu medo, que lhe decepcionou, que você tem um trauma, entendeu? Então, os neurocientistas chegam a achar que o nosso cérebro tem um defeito neurológico. Eu tive um insight sobre uma interpretação diferente disso. Na verdade, o cérebro, quando está simulando a negatividade, ele está dizendo, olha, esse lugar aqui não é um lugar bom para você ficar, é bom você ir para outro lugar. É bom você parar de olhar para isso aqui e dizer o que de fato você quer, porque se você continuar olhando para isso aqui, você vai repetir isso, entendeu? Então, a primeira coisa é a pessoa perceber, é o orar e vigiar, que Jesus fala, né, na Bíblia, você fica vigiando os seus pensamentos. Se você tiver muito pensamento negativo, corra daí. Pergunte, para eu sair desse estado, o que é que eu preciso pensar? O que é que eu preciso viver? Aí você vai para outro lugar, porque aí o seu cérebro começa a simular. Se você começar a simular, imaginar uma outra situação, ele vai criar uma química diferente, entendeu? E aí você já está neurologicamente ativando novas redes neurais, novas possibilidades, entendeu? Então, o que acontece é que esse pensamento negativo no passado, ele leva você a um estado de medo, de preocupação. E aí você ativa os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. E cortisol e adrenalina predominantemente no corpo, ele está dizendo que você está em estado de perigo, estado de alerta. E aí não é prioridade defender o seu corpo, ativar o sistema imune, o sistema endócrino, aí você começa a ficar frágil. Por isso que as pessoas, o estresse está ligado à grande maioria das doenças, né? Entendeu? A mesma coisa é o futuro, você ocupando-se, ou seja, se ocupando previamente de alguma coisa, né? Tem uma frase do Dalai Lama que ele diz, olha, se você tem alguma coisa que vai acontecer e você já sabe a solução, por que é que você está preocupado com uma coisa que você já sabe a solução? Agora, você tem uma coisa que vai acontecer e que você acha que não tem solução, também por que é que você está se preocupando se você sabe que não tem solução? Então, assim, não perca tempo com o que vai acontecer, né? Agora, o estado de presença, aí, quando nós saímos desses dois estados e focamos no que nós queremos, então, se eu, entendendo o movimento do meu cérebro de levar para a negatividade, tanto no passado como no futuro, aí no estado, se eu fico mais tempo no presente, é onde eu estou no lugar desconhecido. Porque o presente é um lugar desconhecido. Cada momento nós estamos num novo presente, né? E aí eu posso interiormente, deliberadamente, né, escolher, ficar pensando no que eu quero manifestar. Se eu começo a imaginar, né, a situação desejada em qualquer área da minha vida, eu estou produzindo química. Toda vez que você está pensando e trazendo um significado para o seu pensamento, o produto final disso aí são as emoções, que é uma química. Então, é como se você estivesse num processo de educação do seu cérebro, do seu corpo, mente, para uma possibilidade imaginada, que você não precisa, porque o cérebro não faz distinção se você está vivendo ou está imaginando. Então, se você começar a treinar, né, um processo de treinamento, vislumbrando um novo estado, ele vai começar a processar aquilo ali, neurologicamente. Então, daqui a pouco você está vibrando, você está eletromagneticamente emanando aquela vibração, ao invés de estar emanando uma vibração do medo do passado ou da preocupação do futuro, entendeu? Então, uma nova realidade, ela para ser criada, você tem que ir para um lugar desconhecido. A grande questão é que as pessoas têm medo, né? Então, elas ficam apegadas ao passado ou na preocupação do futuro. Então, tendo essa compreensão, a gente pode criar, de fato, uma vida mais saudável, né? E ficar atento à negatividade dos nossos pensamentos para não repetir as velhas experiências, né? A mente é muito curioso, né? Porque a mente ela só existe no presente, mas 99% do tempo as pessoas ou estão no futuro ou elas estão no passado. Que elas estão pensando no que aconteceu, no que vai acontecer, mas raramente elas estão aqui no agora.
Então, isso que você falou é muito interessante, realmente. Sem dúvida. No seu livro, você escreveu uma frase muito interessante. Neurologicamente, o cérebro evolui dando muito mais atenção às experiências negativas, o que contribuiu para a preservação das espécies. Você acredita que este é um dos motivos pelo qual as pessoas se autossabotam e ficam tão presas nas suas crenças limitantes? Exatamente. Nós temos mais de um cérebro, né? Temos o cérebro mais antigo, é o chamado cérebro reptiliano, que é esse cérebro sobrevivente. Então, o homem primitivo, ele vivia numa situação, né, onde o homem das cavernas, ele era um caçador, né, um pescador, mas ele vivia também cercado de perigos, né? Então, tinha muitos animais selvagens ali. Então, ele costumava sair em grupo para caçar, mas às vezes não voltavam todos, alguns ficavam no meio do caminho, né? Então, ele vivia cercado de ameaças, né? Então, o cérebro passou a se treinar a sobreviver. Então, um barulho aqui, alguma coisa, você precisa estar alerta, precisa estar... A grande questão é a medida certa de estar alerta, né? Porque é importante, se você vai atravessar uma rua, olhar de um lado e do outro. Mas se você sai de casa com medo de ser atropelado ou de ser assaltado, porque você viu uma notícia na TV de um assalto ou de não sei o quê, então você vai estar criando a química associada a essa experiência e eletromagneticamente você também está mandando um sinal onde você é uma pessoa potencialmente atrativa para ser assaltada. Então, até a postura corporal de uma pessoa que é assaltada é reconhecida, né? Os animais reconhecem. Uma pessoa que tem medo de cachorro, de gato, ele termina sendo atacado pelos animais, né? Então, é exatamente isso. A gente ter a clareza desse processo que acontece automático dentro da gente, é uma forma da gente reorientar a nossa bússola, né, eletromagnética, a nossa vibração, né? Aí mudar essa vibração no nível quântico e perceber que aquilo é uma coisa que é uma simulação. Então você diz, não, tudo bem, estou atento, né? Estou atento, estou presente aqui. Então sai desse campo, porque se você ficar muito tempo ali, você está suscetível a exatamente criar um campo atrator e aquela realidade terminar acontecendo para justificar a sua crença. Aí você diz, olha, tá vendo? Não falei que não ia dar certo isso? De tanto pensar, você fica achando, você não percebe que você está sendo exatamente a causa do que está acontecendo com você, né? Atraindo, Muito bom. Você também menciona que a gente está destinado a ser cansados e doentes, que é o analfabetismo emocional. O que a gente pode fazer para sair desse estado? Qual a sua sugestão? É exatamente essa percepção de que a mente, a mente mente, né? A mente ela está associada a um sistema de crenças, né? E ela dá mais atenção exatamente. A prioridade é olhar para o que não deu certo. Então ela automaticamente simula. Quanto mais a pessoa estiver dando atenção à negatividade, mais a frequência cerebral aumenta, né? No meu livro eu falo das ondas cerebrais, né? E quando você está no nível de estresse máximo, você está ali nas ondas beta, beirando ali os 30 Hz, que é exatamente quando você não tem livre-arbítrio nenhum, porque o seu cérebro fica simulando uma coisa negativa atrás da outra. Então, aí é onde entra o pânico. Por que tanta gente com pânico? Por que tanta gente com medo? Então, a gente vive uma pandemia de medo também, né? Porque as pessoas ficam vendo tanta coisa negativa, elas acham que tem que estar vendo notícia ruim para se informar de alguma coisa, entendeu? E elas ficam exatamente treinando o seu cérebro naquelas negatividades. Aí elas veem, elas falam, elas ouvem, entendeu? Então elas terminam educando o seu corpo emocionalmente para sofrer, né? E aí você termina exatamente entrando no lugar, ou seja, é como se viver doente e ser infeliz, né, sem energia, é como se fosse o normal, né? O que eu venho mostrando a partir da minha própria experiência, que estou há mais de 30 anos que eu consegui me libertar de medicamentos químicos, né, é que ao invés de você ser uma pessoa cronicamente doente, você pode ser uma pessoa cronicamente saudável, entendeu? O exemplo das zonas azuis, que inclusive eu descobri aí na Califórnia, a última vez que eu estive nos Estados Unidos, né? Aí tem uma cidade, tem supermercado já voltado para
As zonas azuis são regiões do planeta, né? Que tem vários países. Hoje os Estados Unidos está crescendo, uma tendência interessante aí, que é exatamente das pessoas que vivem mais de 100 anos, né? Que estão tendo hábitos mais saudáveis, né? Ou seja, estão buscando mais o autoconhecimento, viver de uma forma mais cooperativa, menos competitiva, com propósito, né? Um estilo de vida saudável, entendeu? Então, assim, é perceber que você pode ter uma janela, você pode se dar a oportunidade de viver de uma forma mais saudável e sair desse cansaço, viver com mais energia, com mais alegria. E aquela coisa, né? Nós somos, na verdade, a melhor forma de educar e liderar, hoje está bem claro isso, é através do exemplo, né? Então, você ser o exemplo daquilo que você quer, né? Ser, né? Como o Gandhi, né? Seja, como é que o Gandhi falava? Ele tem uma frase bem interessante sobre isso. Seja a mudança que você quer ser. Seja a mudança que você quer ver no mundo, entendeu? Então, assim, não adianta eu ficar falando de que eu quero um mundo melhor, mas a minha prática não é coerente com isso. Eu falo uma coisa e me comporto de outra maneira, entendeu? Mas quando nós falamos e vivemos aquilo, aí nós somos uma experiência viva de que é possível. Por isso que eu digo, isso que eu consegui, qualquer pessoa pode conseguir, entendeu? Assim, é só você ter disciplina, né? E se lançar nessa busca. Aí entra a importância do autoconhecimento, né? E de estar praticando e observando o resultado. Então, assim, o que é melhor para você? É viver doente ou viver saudável? Então, assim, é uma questão de opção. É viver infeliz ou viver uma pessoa mais feliz? Entendeu? Então, saber que nós podemos escolher deliberadamente, conscientemente, e o autoconhecimento para isso aí é fundamental. Maravilhoso. Muito obrigada, Wallace. A gente sabe que o seu tempo é precioso demais e a gente, como eu falei, é uma honra nossa estar aqui com você hoje e o seu trabalho é realmente muito importante aqui para o nosso planeta. Foi um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade a atender nós duas. O Divine Quantum, né, que a gente está querendo literalmente mostrar para várias pessoas aqui que não sabem o que é a física quântica, literalmente, as pessoas perguntam, o que é isso? Tem muita gente que não sabe o que é. Então, a gente fica muito feliz. Então tá, muito obrigada, Wallace. Gratidão demais. Gratidão pelo seu Como tempo. Como a gente fala muito aqui na Bahia, mahalo. mahalo.